Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Café Sistêmico. Hoje o tema é relação de mãe e filho, mães e filhos, mãe e filhos, tudo que há nessa singularidade, na pluralidade dessas relações. E o que leva a emaranhamentos dessas relações também, dessa dinâmica entre mães e filhos. Vamos lá? Olá a todos. Bem, o vínculo mãe-filho é um vínculo primário. Em um momento foram só um, e depois do parto houve essa separação física, mas não necessariamente psíquica. A separação psíquica leva muito mais tempo até que essa simbiose possa se desfazer e realmente serem dois individualidades diferentes, todo um processo. Então, dado que foram um, é muito comum ver que essa simbiose se segue dando ao longo da vida, em muitos casos. Já é favorecida pelo fato de ter sido um em um momento, mas também há outras causas que emaranham a relação mãe e filho, como tem que ver, muitas vezes observamos isso, quando a mãe está emaranhado com seu próprio sistema familiar, ou como a mãe tem conflitos com o pai do filho, e o filho ocupa o lugar desse companheiro, companheira. Então, há muitas causas de emaranhamento nos vínculos mãe e filho. Outra questão importante é que, em um momento determinado, a mãe tem que abrir mão e deixar aparecer ao pai em cena, para que o pai entre também cortando, cumprindo a função de desapegar o filho com a mãe, cumprindo a função de que a mãe e o filho possam se desapegar e a mãe entregar esse filho também aos braços, simbolicamente, do pai, para que o pai possa exercer sua função. Então, são muitas dinâmicas complexas que fazem muitas vezes com que mãe e filho fiquem emaranhados. Olá a todos. Sim, a relação mãe e filho é bastante complexa. Como o professor acabou de falar, o fato de a criança ser gestada no útero da mãe, dentro da mãe, causa uma completude na mulher, um sentimento de estar inteira, muito diferente do pós-parto, né? Onde a criança tem vida própria, o filho tem vida própria e a mulher, a mãe, precisa lidar com essa frustração. Não é mais um só, são dois, onde há uma demanda, onde se movem medos, inseguranças, e esse caminho de ir levando a criança, o filho, a uma independência, é um caminho lento, complexo, onde a mãe precisa estar bastante atenta em deixar a criança crescer independente dela, porém necessitando dela durante muito tempo. Isso causa, já por si só, uma complexidade na relação muito profunda. E se essa mãe tem questões ligadas à maternidade, à mãe dela, que todos nós temos, é o nosso primeiro vínculo, né? É a primeira relação que a gente estabelece aqui nessa vida, é com a mãe. Então, claro que tem algum emaranhamento, mas se esses emaranhamentos não foram trabalhados, não foram olhados, há uma tendência à repetição no vínculo com o filho. E isso que a gente chama de emaranhamento, essa repetição, ela necessita ser olhada, ela é fundamental de ser olhada. Já nem estou falando da entrada do pai,
Só mãe e filho. Só nesse vínculo apenas já é o suficiente para que a gente precise olhar, visitar e revisitar esse vínculo para ir tirando algumas camadas como a gente fala da cebola, né, que tem muitas camadas, para que eu possa ir estabelecendo um processo de individuação. Eu tenho recibido muitas pessoas em constelações ao longo dos anos. Por exemplo, vem uma senhora que tem filhos, né? E vem porque o filho, já adulto, é um filho que não progrede na vida, que ou tem algum vício, é muito comum, que tenga alguna dependencia química o álcool, as drogas. Y cuando se coloca a constelación se observa que hay un vínculo que nos llamamos de codependencia o de simbiosis con a mãe. Y cuando colocamos no campo os integrantes, mãe, filho y pai, observamos que a mãe está retendo ese filho para que possa caminar na direção do pai e da vida. Como é isso para você, Eliane? Você também tem visto isso nas constelações que você conduz? Bastante. É um tema recorrente. Reter o filho. E se eu tenho qualquer questão com o pai da criança, como mãe, eu tendo a obstruir esse canal, esse vínculo com o pai. Casais separados, então, é evidente como denigre a figura do pai, o quão nocivo é isso para o filho, não poder ter acesso ao pai, porque a mãe está com uma questão com esse homem, com o pai da criança. E isso, para a criança, ficar entre a mãe e o pai é extremamente nocivo. É simplesmente um impedimento para que essa criança siga em direção à vida. E essa criança se torna adulto e continua essa simbiose, muitas vezes. E aí que acontece? Quando colocamos no campo os atores, vamos a dizer, o representante da mãe, do pai e do filho, vemos que esse filho, que é metade mãe e metade pai, está em um cortocircuito interno, porque ele leva consigo esa guerra entre pai y mãe. Y él eleva consigo dentro de sí un aspecto que se solidariza con a mãe y odia ao pai. Então, mas também ele, por amor ao pai, porque nós filhos, aunque não saibamos inconscientemente, amamos, así seja fora da ordem, o que se denomina amor cego ao pai, também carrega com a sombra do pai, porque esse pai pode ter deixado a mãe, porque esse pai foi violento com a mãe, ou múltiples causas. Então, dentro de si, esse filho leva uma guerra interna, a dramatização da guerra que existe entre pai e mãe. E isto muitas vezes ocasiona nesse filho, eu tenho observado, uma extinção, não sei se se fala extinção, uma divisão, uma fragmentação, uma falta de contato com a realidade. Esse filho tem o que entra a vibrar, entra a se instalar no que en psicopatología llamamos trastornos borderline o psicosis, porque en inglés se llama splitting, es como una fragmentación, como un quebracabezas que se desarma totalmente, y él vive ese splitting, esa fragmentación interna. Entonces, no solo he observado en vínculos de codependencia con la mãe, cuestiones de dependencia química, a álcool, sino también ese tipo de estar no mundo, de una forma fragmentada. Imagino que você, Eliane, también debe ter visto esse tipo de situações, né? É bastante comum.
E é importante a gente aqui sublinhar que, como falamos anteriormente, a relação com a mãe é a nossa relação matriz. Então, há, sim, uma impronta, uma marca fundamental na vida, que é o relacionamento com a mãe. Em todos os estudos dentro das psicoterapias, nós vamos encontrar essa extrema importância do relacionamento com a mãe. E é a mãe quem pode estar, sim, obstruindo os caminhos para o filho, para que ele flua, para que ele possa se desenvolver, para que ele possa crescer, para que ele tome força e possa progredir, inclusive, na vida. O relacionamento com a mãe é fundamental. Bom, então eu queria ver com vocês o seguinte, porque nós estamos falando da relação de mãe com filho, né? E pelo olhar sistêmico, né, tem essa questão do pertencimento e a ligação entre todos. E aí fico pensando onde entra o pai um pouco mais nessa história e onde entra a mãe da mãe também, né? Porque eu fico olhando assim para quem está nos ouvindo e refletindo, né? Já refletindo várias coisas assim sobre como eu estou posicionado, seja eu que sou filho de alguém, seja eu que sou mãe de alguém, seja eu que sou irmão de alguém, né? E onde entra um pouco mais essas figuras, até mesmo para influenciar certos comportamentos e certas formas de ser que pode estar em uma criança, num jovem e às vezes até um adulto que já está bem adulto, né? Já está quase numa fase além de adulto já. Então, como entra o pai nessa dinâmica, né? E como entra a mãe da mãe? A mãe da mãe, volto a repetir, o vínculo que eu tenho, que eu tive com a minha mãe, e o que eu trago desse relacionamento, eu tendo a repetir com o filho. É o que a gente observa dentro das constelações e dentro dos estudos sistêmicos. Esse padrão que eu trago do relacionamento com a minha mãe, eu levo para o meu filho. E se eu, como mãe, dou entrada ao pai, abro os caminhos para que a criança possa se vincular de forma saudável com o pai, eu estou facilitando para que ela possa se desenvolver, possa crescer e possa caminhar pela vida. Mas quando eu retenho essa criança, quando eu seguro por insegurança, por um padrão familiar, eu estou obstruindo o desenvolvimento desse filho. É a mãe quem tem o passaporte para que o filho ou filha vá para o pai. Ela é quem abre os caminhos para ir para o pai. Quando ela se fecha, não vai para o pai. E quando ela permite, esse filho não só vai para a vida com a força da mãe, sino também vai a conquistar o mundo com a força do pai. Aí o filho já pode caminhar com seus próprios pés, porque essas duas energias já estão dentro. Energias, padrões, arquétipos, são forças internas que guiam a vida. Podemos colocar muchos nomes, aquí no interesa los nombres, mas nas constelações vemos que quando a pessoa pode tomar mãe e pai, então essa pessoa está em caminho de realização, de autonomia, de individuação. E olharmos também o não julgamento, né? Lembrando que nós, como consteladores, a gente não julga quem é esse pai, como ele é, a forma, tamanho, dinâmica, que pode às vezes aparentar, nossa, mas e no caso de um pai que é XYZ? Óbvio que a mãe não deixa o filho ir até o pai. Peraí, nós não entramos nesses tipos de julgamentos, né? Nós, como consteladores, né? Nós não vamos entrar em assuntos que podem ser de justiça, vara da infância e entre outros assuntos, que podem até estar ligados a culturas e crenças, né? De cada um. Nosso olhar é para o aqui e o agora, o que aparece no campo, e nós estamos expressando um pouco das dinâmicas dentro das ordens do amor, do olhar que a constelação traz, né?
só para fortalecer para quem está nos ouvindo, de onde vem o nosso viés de trazer isso, essa força de fala? Sim, muito bom, Denis. Eu ia exatamente pegar esse gancho para falar que o pai, aquele pai ausente, aquele pai que abandonou o filho, aquele pai que morreu, aquele pai que é alcoólatra ou tem problemas com a justiça, seja lá o que for, ele tem suas dificuldades. Não cabe um julgamento e uma colocação desse julgamento em cima do filho por parte da mãe. Cabe sim dizer: este é o pai, este é seu pai. E ele teve esse destino. Quando eu, como mãe, aceito o destino desse pai, o que aconteceu com esse pai, eu facilito para o filho aceitar como é. Mas quando eu não aceito, eu também obstruo para esse filho o caminho em direção a esse pai. Que fique bem claro, independente do que esse pai, do rumo que esse pai tomou. Você poderia falar um pouquinho mais o que você diz com obstruir? Explicar um pouquinho mais o que tudo, o que não tudo, mas um pouco mais do que isso significa numa relação. Quando eu critico, quando eu julgo, quando eu desqualifico esse homem para o filho, o pai para o filho, eu estou obstruindo o caminho em direção a esse pai. Eu já estou prejulgando, eu já estou colocando uma marca nesse pai que vai dificultar o caminho a ele. É muito comum a gente ver, inclusive, falar: você não tem pai. Como não tem pai? Nasceu de onde? Foi gestado como? Tem um pai. Esse pai. Esse. Com essas dificuldades. Dessa forma. Mas ele tem um pai. Eu preciso legalizar isso para a criança. Não importa os problemas ou os julgamentos que eu tenho com esse pai, não cabe, como bem você falou, na constelação, julgar o outro. Então, eu coloco a mim, ao pai, e esse é sim o pai. Eu sou prostituta e nem sei quem é o pai. Bom, ele tem um pai, a criança tem um pai. E foi assim, foi como foi. Mas o pai existe. Se isso é leve para a mãe, colocar, aceitar como foi e como é, eu não estou obstruindo, eu não estou colocando impedimento, não colocando marcas para esse filho. Eu simplesmente te deixo o caminho livre para ele. É que a gente ouve muito, né? Ah, mas foi eu que criei, foi eu que alimentei, foi eu que fiz isso, foi eu que fiz aquilo, e etc, etc. Às vezes essa foi a realidade mesmo. Você que fez tantas coisas assim, mas às vezes a realidade é um pai ausente, mas não deixa de ser um pai. Não deixa de fazer parte, de ter um Isso, papel, né? isso. E o que eu também observo e queria ouvir um pouquinho de vocês, vou tentar explicar de alguma forma, eu vejo assim, às vezes, o meu receio é falar para a criança ou deixar ela ir com o pai, porque vai que um dia ela se revolta comigo e aí ele resolve, então, vai atrás do pai, o famoso vai atrás do pai. Ou, enfim, não sei se me faça entender, se quase ficar como um helicóptero, assim, olhando para o filho, vendo cada passo e tentando calcular qualquer passo de hoje a daqui a sei lá quantos anos. Vocês falam um pouco disso pelo olhar sistêmico também, né? Dessa vigia perante o filho, o receio das atitudes, sendo que a gente também está falando de alguém que tem uma força para levar essa criança para a vida e ela poder ir à frente. Ahí estamos, en ese caso que vos traes, estamos observando una inseguranza por parte de la mãe. Ela se siente insegura, siente que va a perder el control do filho, porque muchas veces no falamos crianza, no estamos falando en filho como género masculino, mas esto entra tanto para masculino como para femenino, entra para o filho, entra para a filha, independientemente del género. O filho como genérico, vamos a entender eso para que a audiencia no pense que estamos hablando solo de hombres, ¿no? Y cuando esta mãe se siente así es porque está controlando esa filia, ese filho.
e se sente insegura de soltar ele para a vida, de entregá-lo para o pai, porque entregá-lo não é vou perder o contato, o contrário. O vínculo se fortalece quando se aceita esse pai, como estamos falando agora, e que a aceitação também não é resignação. Bom, você teve um pai que me batia, violento e criminoso, tá bom? É difícil isso, destino difícil, mas esse é seu pai. Então, mas se a mãe pode reconhecer que esse é o pai do filho, e tanto a mãe como o filho aceitam isso, que não é se resignar, podem não estar de acordo com suas condutas, com suas posturas, mas aceitam que esse foi o pai. Isso é libertador para o sistema todo. Não só se liberta o filho e pode ir em direção à vida com força, como que a mãe também se liberta, porque quando a mãe está amarrada com a raiva ou o ressentimento, ela fica quando não há um amor em ordem, fica amarrada. Fica amarrada. O ressentimento, a mágoa amarra. E a própria mãe não se liberta. Não tem uma força para poder ir para a vida. Está muito vigiando o controle desse filho ou filha, e muitas vezes a mãe tem sérios transtornos. Isto pode vir de atrás, não? Pode vir, como você fala dele, do vínculo com a própria mãe, que quem sabe está se repetindo o padrão que vem de atrás, essa mãe com sua própria mãe. Muitas vezes esses padrões, quando abrimos o campo das constelações, se observa que vem de atrás, pode vir da avó, da bisavó, que una vez as mulheres foram, de alguna forma, vamos a levantar una hipótesis, una mujer que fue, no sé, maltratada por un hombre, entonces ficou a crença familiar, 2, 3 gerações atrás, que os homens não prestam, e isso se segue por gerações. É um padrão das mulheres da família. E aí temos essa mãe repetindo um padrão. Isso se observa nas constelações, e felizmente, nas constelações, podemos ver isso e reconfigurar o sistema como um todo. Como você falava de mim, as dinâmicas são sistêmicas. Nós observamos como o sistema funciona. E quando um elemento do sistema muda sua posição, todos também mudam. E esse é um milagre que eu só vi através das constelações reconfigurar, e observo que depois se liberta essa mãe, esse filho, vai em direção ao pai, vai em direção à vida, e os integrantes do sistema ganham saúde, força. Então, quando a gente fica com carimbos, julgando condutas, atitudes, posturas, a gente, muitas vezes os integrantes do sistema ficam sofrendo. E quando os integrantes do sistema aprendem que, além das categorizações, existe uma força maior que guia nossas vidas e que não temos como comprovarla com os 5 sentidos e com a ciência, essa força atua. E quando liberamos a conexão saudável entre os integrantes, essa força que anima a vida circula, e as gerações cobram vitalidade, até a geração atual, a mãe e o filho. Então, isso só eu vi reconfigurar esses sistemas só nas constelações até agora. E para quem está nos ouvindo e pode ser que já fez uma constelação ou está começando a conhecer sobre constelação, saibam que mãe e pai é muito recorrente nas constelações. Não é algo assim, aconteceu, tão raro acontecer aparecer um pai e uma mãe. Pelo contrário, você pode achar N temas e normalmente, né, vai ir para a sua origem, para a mãe, para o pai, né? Então, o fato da gente estar usando tantos exemplos e tantas formas de olhar esse tema é pela importância e pela força da vida que vem através dessas figuras, que hoje nós estamos falando da mãe. Num próximo episódio, a gente pode estar falando mais do vínculo pai e filhos, né? E tem, dentre outros vínculos, que a gente pode observar das constelações. Mãe e pai são a chave e a fechadura que abrem ao indivíduo as portas para a vida. São geradores da vida, por isso tão fundamental.